Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo este momento, né, desse comentário sobre a questão da guerra. Nós estamos vivendo aí uma situação nuclear, que possível ameaça nuclear, né, possível não, uma ameaça nuclear, na verdade, que está aí, né, pelo presidente Putin, né? E aí nós vemos aí o mundo novamente vivendo um flashback da Guerra Fria, né? Década de 80, década de 90 e tudo, aquela situação de tensão nuclear que não vivíamos anteriormente. Pelo menos durante os anos 2000, né, século XXI, já não vivíamos mais essa tensão nuclear. E aí, né, vemos aí uma coisa desafiadora envolvendo nações, e invasões de vários territórios ucranianos pela Rússia, e uma situação econômica que tem reflexos, né, em toda a economia mundial. Por exemplo, o aspecto que diz respeito aí o petróleo, o preço do petróleo aumentando em vários lugares do mundo. Isso é muito ruim para várias economias, porque é uma commodity que influencia em outros bens. A despeito daqui no Brasil, nós estamos vivendo uma situação de deflação até, em relação ao preço da gasolina e outros bens, né? Ainda temos uma situação ruim de inflação no nosso país, né? Bom, o fato é o seguinte, existe uma parceria estratégica, podemos dizer, entre a Rússia e a China. A China estava caminhando aí de maneira próspera, promissora, e de repente vemos aí uma situação de desaceleração no contexto mundial de pandemia, e agora essas ameaças de guerra. A aliança com o Putin não foi muito bem vista pelo mundo, ou seja, há uma forte laços, seja de Xi Jinping ali com Putin, né? Então nós vemos aí essa amizade, esse estreitamento de laços entre a China e a Rússia. A China, como um parceiro econômico de vários países, não está sendo bem vista na Europa e em vários lugares do mundo. Isso afeta a economia chinesa também, essa relação. Mas ela vê também isso como uma aliança para o longo prazo. Não, pode está acontecendo o que está acontecendo, mas ela, de certa maneira, dá um certo tipo de apoio. Não dá um apoio bélico, né, mas dá um apoio comprando produtos, comprando aí subprodutos, produtos relacionados ao petróleo, minério. Então, aumentando aí, então, o PIB da Rússia em relação a esses bens para a China, né? E então, em todo esse contexto, nós vemos aí também uma mobilização parcial diante dessa derrota da Rússia na Ucrânia. Né? O Putin, né, os russos estão chamando de uma mobilização parcial de 300 mil homens, ou seja, um contingente aí o serviço militar é obrigatório na Rússia, então desse contingente dos que serviram para poderem atuar no combate na Ucrânia. Mas vocês acreditam mesmo que esses 200 ou 300 mil homens simplesmente é para o combate na Ucrânia? Nós sabemos que a Rússia ela é composta de várias repúblicas e várias culturas diferentes que formam, várias repúblicas que formam ali a Rússia. Então, observem, com a mobilização parcial, foi assim, de russo migrando nos últimos dias, saindo da Rússia para países que não precisa de visto, países amigos que não precisam de visto. E aí tem toda uma situação também de os russos sendo mal vistos na Europa, discriminação e tal, mas é uma situação que foi provocada por essa situação de guerra, né, um contexto ruim de guerra. E aí, vocês acham que realmente simplesmente é para combater na Ucrânia com 300 mil homens? Será que é isso mesmo? Essa situação das repúblicas na Rússia, ela já vem caminhando de várias décadas, né, no sentido de que existe uma situação que às vezes fica tênue, né, entre culturas, língua, o russófono, ou seja, os que falam russo. Sim, tem as variações do russo e tal, mas a questão real é que elas podem sim surgir. Elas podem sim surgir diante dessa situação que nem todos os russos concordam com a situação da guerra e veem a sua economia indo para o buraco, né?
depois de várias empresas saírem da Rússia, várias empresas que conhecemos, realmente empresas como McDonald's, e há outras empresas aí saindo da Rússia, né? Então, observe a situação, então. E todo esse contexto em que a Rússia está novamente em uma espécie de isolamento econômico, ao mesmo tempo tem o revestrez, né? No qual o fornecimento de gás em período agora para a Europa, fornecimento de gás para a Europa, que é muito importante para aquecer os europeus, está castiga mesmo os europeus, vários europeus aí, inclusive os que defendem aí, aparentemente defendem o meio ambiente, está aí, estão tendo que cortar árvore porque o inverno rigoroso aí, tudo, vai ter que se aquecer, né? Vão ter que se aquecer. Então, pessoal, nós vemos assim um contexto nebuloso, contexto realmente nebuloso, né? Embora esse contexto, esse impacto da guerra no mundo tenha impactado vários preços, né, das economias no mundo e tudo, e todo esse falar do Putin dizendo que haverá consequências catastróficas. Ele falou isso dia 21 de setembro de 2022 agora, né? Na última quarta-feira. Então nós vemos aí que foi a primeira mobilização militar, podemos dizer, desde a Segunda Guerra Mundial, uma grande mobilização militar. E isso fere acordos, inclusive, de não proliferação nuclear, ao falar de usar bombas ou usar elementos nucleares, coisas que estão relacionadas à destruição, né? Destruição por meio de uso nuclear. Então, o que acontece, pessoal? Nós vemos aí que existe uma separação, uma divisão, quando você fala de uso de armas nucleares, entre as armas estratégicas, que foram aquelas que foram usadas lá em Hiroshima e Nagasaki, vocês lembram, recordam da história, que tem um impacto catastrófico em cidades, tem um longo alcance, e para poder realmente superar isso leva décadas, né? Décadas, né? Pode levar muitos anos, vários anos mesmo. Então, ele está propondo, eu acredito que ele vai utilizar armas táticas. Eu acredito que ele vai utilizar armas táticas, né? Porque tem um alcance muito menor, em alvos mais específicos. As ogivas, né, que são utilizadas, elas têm um alcance bem pontual, podemos dizer, bem pontual. Então, o mundo não vai viver novamente embora esteja vivendo essa ameaça nuclear, não creio que haverá utilização de armas estratégicas. Serão utilizadas armas táticas, se usarem, mas isso pode ter realmente incentivar países como a Coreia do Norte, né? A própria China, que está com aquela desavença ali com Taiwan e tudo, né? Reconquistar. Imagina, querendo reconquistar Taiwan depois de décadas que a república se tornou ali, podemos dizer, independente. Bom, se você for considerar isso também, imagina, desde 1920 que existe essa situação uma certa independência da Ucrânia, né? Podemos dizer assim, como república, eu digo, como república. E o Putin, ele fala de coisas que aconteceram em 1920. 1920, reclamando o território da Ucrânia para si, né, para compor novamente a Rússia. E, poxa, 100 anos, né? Por mais que fazia parte realmente das repúblicas que compuseram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tem umas décadas aí que não faz parte, né? Quando ele reclama o território da Ucrânia, ele remete a assuntos históricos de 1920, mais de 100 anos, né? Então, é realmente um imperialismo que estamos vivendo, assim como podemos comparar, inclusive, o imperialismo como na Primeira Guerra Mundial. É estranho falar isso, mas é verdade, né? Então, e tem outra questão, né? A Ucrânia e seus aliados ali chamaram essas referendos que estão acontecendo lá nas 4 repúblicas, Luhansk, Donetsk, e Kherson e Zaporizhia, né? Zaporizhia. São 4 repúblicas. Está acontecendo agora um plebiscito. Imagina, um plebiscito num período de guerra. Olha só, um período de guerra, no qual as pessoas estão ali votando por instinto de sobrevivência. Vocês acham que as pessoas vão votar ali realmente porque elas querem
não, nós vamos nos posicionar aqui pela Rússia, pela União Soviética, num período de conflito que as pessoas estão vendo as pessoas morrendo, com pessoas traumatizadas de guerra. Há clima para fazer um referendo de maneira adequada, saudável, com segurança. As pessoas vão fazer um referendo com medo de morrer. Vão votar como? Vão votar, provavelmente, pró-Rússia, né? Ou seja, compor as repúblicas da Rússia, se torná-las independentes, para que haja, então, uma influência maior de defesa da Rússia, ou seja, a Rússia pode reclamar, Putin vai poder reclamar essa região como sua, né? Como sua, na região no qual ela poderá defender e tudo, ou seja, quer complicar mais a situação junto à Ucrânia e os países da OTAN que estão apoiando a Ucrânia nesse embate, né? Então, vemos aí que há realmente uma situação tênue, ela culmina para uma situação de guerra, esperamos que não ocorra, mas pode influenciar se for usado qualquer arma tática, não digo estratégica, mesmo que seja utilizada a arma tática, pode influenciar realmente outros países a utilizarem também. Imagina a situação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, é um exemplo, China com Taiwan, né? Então, o que você acha? O que vai acontecer? Deixa nos comentários aí, tá? Aqui no meu canal no YouTube, deixa aí os comentários o que você pensa sobre essa situação, esse contexto que nós estamos vivendo, né? E vamos torcer aí para que as coisas se resolvam e não caminhem aí para um conflito no qual tem um desfecho ruim, né, pessoal? Nós esperamos o melhor aí para o nosso mundo, né? Forte abraço aí, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais aí esse vídeo com seus amigos, familiares, ok? Muito obrigado, pessoal.